Olá, amigo investidor. Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Ô Felipe, conta um pouco pra gente da sua história, né, de como você começou nos investimentos, desde lá, sei lá, quando deu start, né, o start do investimento, a gente pode falar assim. Cara, a minha história, na verdade, desculpa se eu sou repetitivo, que eu já contei essa história algumas vezes, né, Lu? Mas, assim, as finanças, na verdade, acabaram entrando na minha vida muito cedo, né? O meu pai, na verdade, o meu avô, ele tinha uma distribuidora de aço. Então, ele distribuía aço da Usiminas, da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN, e da Cosipa, que depois acabou sendo adquirida pela Usiminas. E o negócio ia super bem, chegaram a estar entre os 5 maiores do Brasil, tal. E meu pai, numa certa idade, começou a tocar esse negócio. Ele assumiu do meu avô e começou a tocar. É, em um dado momento que começou aquela euforia de bolsa, né? Imagino eu, ali na década de 70, 80, meu pai começou a ver a oportunidade de investir algumas sobras de caixa da empresa, a empresa dava lucro e tal, pegava o lucro, ao invés de distribuir para os acionistas, investia em ações na bolsa. Começou fazendo isso com uma ação, com outra, entrou no IPO do Itaú, hoje a gente está tendo o IPO do Nubank, né? Até uma curiosidade, ele entrou no IPO do Banco Itaú e assim foi indo. E o negócio ia bem, até que no início da década de 90, o Collor, se eu não me engano, resolveu começar com as privatizações e o setor siderúrgico foi o primeiro. Então, a Usiminas, acho que foi a primeira empresa, e a CSN foi a segunda. Nesse processo de privatização, essas empresas acabaram verticalizando as suas operações de distribuição. Então, eles compraram alguns distribuidores e, da noite para o dia, em resumo, o meu pai, a empresa deles, da família, que era distribuidora da Usiminas, virou concorrente da Usiminas. A Usiminas virou concorrente. CSN é a mesma coisa. Então o negócio começou a ir muito mal, perda de venda, enfim, era aquela época da inflação, então era muito difícil gerir um negócio naquela época, e eles decidiram fechar as portas. Só que no momento que eles decidiram fechar as portas, o negócio de bolsa que vinha sendo construído lá atrás já era muito maior do que o próprio negócio de distribuição de aço. Então, foi tranquilo para fechar a porta. E meu pai acabou vivendo de dividendo a partir daí, desde o início da década de 90, né? E até aí não conhecia nada de Barsi, nunca tinha ouvido falar, enfim. Então, desde muito cedo na minha vida, eu acabei ouvindo essa história de bolsa de valores. Eu vinha no centro da cidade, aliás, o nosso escritório é aqui no centro também, o escritório do AGF. Eu vinha no centro da cidade, na corretora com meu pai, quando eu tinha uns 12, 13 anos, ia no pregão, me lembro do pregão Viva Voz, tal. Então, era um negócio que, de certa forma, me fascinava, mas eu não entendia nada daquilo lá. Eu falei, poxa, eu gosto muito disso, um dia eu quero trabalhar com o mercado financeiro. O tempo foi passando, eu fui fazer engenharia, eu sou engenheiro de produção, trabalhei em várias empresas, trabalhei em consultoria estratégica, fui fazer um MBA nos Estados Unidos, acabei voltando para ser executivo de empresa, mas a bolsa sempre me acompanhando, né? Desde 17 anos, quando o meu pai comprou a primeira ação para mim, Sim. que foi Vale, inclusive, Vale 5, que nem existe mais, é um negócio que sempre me acompanhou. Só que uma coisa que eu tinha botado na minha cabeça é que, na verdade, eu botei duas coisas, Lua, eu acho muito importante isso, até para quem está começando. Para você analisar empresas e para você investir em empresas, é muito importante que você conheça empresas por dentro, né? Você entender como que é a tomada de decisão numa empresa, como que funciona a hierarquia, cultura, alocação de capital, produção, logística, enfim, é muito importante essa passagem. E eu acho que outra coisa, muita gente às vezes não sabe muito bem o que fazer, o que vai fazer da carreira, tal. Eu era uma dessas pessoas, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu falei, olha, até que eu decida, eu prefiro errar com o dinheiro dos outros, né? Então, eu fui trabalhar para outras pessoas e empresas, até depois conseguir viver de renda, montar meu próprio negócio, enfim, depois podemos até
entrar em mais detalhe aí. Mas é basicamente isso. Sempre foi uma coisa em paralelo na minha vida, mas que eu nunca abandonei. Então, mesmo trabalhando, tendo minhas funções nas empresas, era uma coisa que sempre me acompanhava. Leitura de final de semana, à noite, enfim. Mas é muito legal, né? Você já teve um ensinamento ali desde criança até agora um pouco mais adulto. E Felipe, você teve o estalo que você começou a viver de dividendos, você falou, meu, esse daqui foi o caminho certo que eu tomei na minha vida? Cara, esse estalo ele demorou para acontecer, na verdade, viu, Luan? Porque ali, meu pai comprou aquela primeira ação para mim da Vale, aos 17 anos, meus avós tinham falecido e eles deixaram um terreno, meu pai dividiu o terreno, comprou metade para mim, metade para o meu irmão em ação da Vale. Beleza. Durante muito tempo, eu fui investindo, mas sem saber muito o que era aquilo, sabe? Meu pai me falava muito, você tem que comprar ações de boas empresas, guardar e esquecer. Um dia você vai ver, sobrou mais um dinheirinho, compra mais um pouco. Um dia você vai ver quanto que esse negócio está valendo. A partir de um dado momento, eu comecei a acompanhar mais de perto os investimentos. E aí eu comecei a querer operar por conta própria. Então, vinha uma oportunidade, vamos lá, vamos comprar. Via uma oportunidade de venda, vamos vender. E aí eu me via num certo dilema, e eu acho que muitos investidores acabam tendo esse dilema, porque é algo muito comum, que era o seguinte, supõe que eu comprei ações de uma empresa que eu gostava muito, né? Muito boa, administração sólida, empresa num bom setor, enfim. Paguei barato, ela valoriza, chega num dado momento que ela valorizou, vamos dizer, 40%, eu me via obrigado, às vezes, de vender uma empresa só porque ela valorizou, mesmo gostando da empresa. Eu queria continuar sócio daquela empresa, mas eu falava, já valorizou, eu vou botar esse dinheiro no bolso, melhor, né? E aí eu tinha esse dilema, porque às vezes eu vendo uma boa empresa, pego o dinheiro dessa boa empresa, olho em volta e não tem nada bom para você investir. E às vezes pior, eu acabava tirando de uma boa empresa para botar numa empresa não tão boa assim. Então, isso era uma coisa que martelava na minha cabeça. Acabei cometendo vários erros, o que eu acho que é fundamental na vida de qualquer investidor, né? Eu acho que é muito bom você aprender com os erros dos outros, mas vai ser inevitável você cometer erros também. Então, comprei ações de setores só porque eram setores da moda, entrei em vários IPOs naquela safra de 2005, 2006, 2007, comprei um monte de mico, e aí sempre naquela história de ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira, você já se acha o sabichão, quando no fundo você está tendo sorte, né? Não é competência. E aí na quarta vez você triplica a aposta e perde tudo que você já fez. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.